patologias da psique. É isso, né? Enquanto a avaliação psicológica, ela é uma especialização que ela traz uma bagagem no sentido de trazer materiais, instrumentos específicos para a compreensão do ser humano. E aí, o que eu estou falando? Eu estou falando sobre testes, avaliação de personalidade, orientação vocacional, perdão. Orientação vocacional. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia. Ela precisa de uma avaliação de bariátrica, vasectomia, enfim. Tudo isso é uma área da psicologia em que apenas o psicólogo ele pode fazer essas avaliações. Então, a pessoa vai, por exemplo, vai tirar sua carteira de motorista. Ela precisa passar por um psicólogo, e aí o psicólogo vai averiguar algumas questões que são muito específicas para que ela dirija, certo? Isso é uma avaliação psicológica. Outra avaliação, a gente fica também à disposição, eu estava à disposição também da justiça, então, para trabalhar como perícia. Aconteceu um divórcio, e aí o juiz precisa conseguir entender o que aconteceu, por exemplo, sobre essa criança. E aí o psicólogo ele vai entender, vai trazer a compreensão da psicologia para esse juiz, porque o juiz não tem tempo de ir lá, né? Então, é uma outra avaliação. Avaliação de cirurgia, avaliação para cirurgias. Vai fazer uma cirurgia bariátrica. Eu preciso apresentar uma avaliação psicológica para o médico, falando que, psicologicamente, eu estou apto. Eu vou fazer uma vasectomia também. Eu vou fazer uma cirurgia de laqueadura. Eu preciso. Por isso que tem esse acompanhamento psicológico. E esses psicológicos dessas situações são Não, nós ainda estamos falando sobre a avaliação psicológica, que é aquela primeira especialização minha, certo? E aí nós utilizamos algumas ferramentas para fazer a avaliação psicológica, André. A gente usa entrevistas, observações, mas nós também usamos os famosos testes psicológicos. Os testes psicológicos, eles são uma ferramenta exclusiva do psicólogo. Então, eu vou colocar aqui para você, André, nós vamos tentar entender hoje um pouquinho sobre a sua atenção. E aí, eu aplico um teste em você e eu vou conseguir entender sobre a sua atenção. Como que é a sua atenção concentrada? A sua capacidade que você tem de estar lidando apenas com um estímulo. Como que é isso? Esse teste vai me falar sobre isso. Eu acho interessante isso aí. Eu fui fazer, eu sou CAC, atirador e tudo. Sim. Aí fui fazer o teste, aí tinha o teste psicológico. Aí a minha falou assim, beleza, vai pegar daqui até aqui e vai ficar riscando um pauzinho atrás do outro. E eu riscava assim, mas que diabo de mulher doida é essa música? Que essa mulher vai olhar nesses pauzinhos aqui e vai falar o quê de mim? São esses tipos de teste? Exatamente. E como é? Não, me explica um desses. Esse aqui, você sabe explicar isso aqui? Por exemplo, esse é o palográfico. O palográfico, ele é esse, né? O famoso dos pauzinhos. Faz não sei quantos pauzinhos. Esse teste, ele avalia a personalidade. Nos testes psicológicos, nós temos testes que avaliam tudo. Avaliam a velocidade de processamento de informação, quanto tempo você leva para processar algum tipo de informação que você recebe. Nós temos sobre a atenção, a capacidade que você tem de, por exemplo, manter o estímulo de uma coisa só. E se eu precisar alternar a minha atenção? Como que é para mim? E se eu precisar dividir a minha atenção? A gente consegue ter tudo isso, entendeu? E não fala nada, né, pra gente. Você fala só assim, você vai fazer isso, e quando eu falar assim, era assim o teste, ó. Você vai ficar fazendo risquinho assim na vertical. Quando eu falar tal coisa, você vai fazer um risquinho na horizontal e volta a fazer na vertical. Sim. Esse é um teste de personalidade. O que ele vai avaliar? Por exemplo, o quanto você é preciso em alguma função. Aqueles pauzinhos lá, você tem uma referência para você fazer que fica lá em cima, né? O quanto você consegue ser fiel ao estímulo que está lá em cima. As questões, por exemplo, a distância, se o meu pauzinho está mais virado para baixo, ou para a esquerda ou para a direita, isso tem um significado, que aí eu não posso falar. Né? Se, por exemplo, você fez muitos pauzinhos, mas fez eles muito torto,
Ou se você isso vai mostrar um pouco sobre a sua produtividade. Fez menos pauzinho. Mas eu fiz menos pauzinhos, mas fiz eles com uma qualidade boa. Isso vai falar um pouco sobre a sua produtividade. Em alguns momentos a gente vai conseguir falar um pouco se você é uma pessoa mais impulsiva, se você é uma pessoa mais retraída. Tudo isso a gente consegue avaliar. Aí você vai falar para mim como que alguém consegue avaliar isso através de um pauzinho, né? Esses testes, eles são feitos sobre amostras normativas. Então, veja só. Juntou uma galera e falou assim, vamos criar um teste para avaliar a personalidade. Nós queremos avaliar características específicas da personalidade. Se a pessoa ela é impulsiva, se ela é agressiva, se ela é isso, certo? Na hora que a gente vai fazer a correção desses testes, a gente vai medir sobre regiões. Então, veja só. As pessoas ali de Goiás, elas tiveram essa média aqui, ó. Certo? A partir desse ponto aqui, eu posso falar que você está dentro da média referente às pessoas do estado de Goiás que têm ensino superior. O que nós estamos falando? Dentro da média da sua região, da sua idade, pessoas da sua idade, elas tiveram determinado ponto aqui, determinada média. Ah, então o André tá acima da média, o André tá dentro da média. Então é mais ou menos assim que funciona. Isso tudo é ciência pura, né? Pura, né? Pura. E a psicopatologia, vamos lá, a psicopatologia, ela é as patologias da psique. Psique, a nossa mente humana, certo? É o estudo que vai fazer com que o psicólogo ele consiga entender de forma muito profunda sinais de patologias da mente, transtornos, entende? Por quê? Que é a minha união dessas questões, né? Hoje nós vemos um crescimento muito grande, André. As pessoas ainda... Sempre alguém pergunta isso pra mim. Elisa, mas nossa, parece que agora todo mundo é TDAH. Todo mundo é autista. Realmente todo mundo é isso. Não tá acontecendo as pessoas estão achando que é isso mesmo? Enfim. Graças às possibilidades que nós temos de, inclusive, ter o conhecimento sobre que alguns comportamentos, eles não são normais. O que é normal? E aí é muito importante entender. O que é normal e o que é patológico? Existe entre aspas, padrão esperado. Então, se eu tenho um filho que ele é uma criança, eu preciso acompanhar a minha curva de crescimento, certo? Se alguma coisa saiu da minha curva ali do desenvolvimento, eu vou conseguir entender se está no normal ou no patológico. E assim, nós conseguimos perceber, através do estudo da psicopatologia, questões do nosso comportamento que podem estar dentro de transtornos ou não. Então, não é que, todo mundo hoje em dia é TDAH? Não. Para falar a verdade, não mesmo. Ter um traço não significa que você é. Por exemplo, eu ser desatento não significa que eu seja uma pessoa que tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não tem nada a ver. A minha atenção, ela é modulada. Eu consigo modular a minha atenção. Eu consigo trabalhar tanto a minha atenção que eu consigo mudar a minha cognição, certo? Mas hoje nós vemos que a gente tem popularizado muito as psicopatologias, né? As patologias da psique. E isso é muito bom. Eu fico feliz com isso, porque a gente começa, André, a tentar, assim, quebrar um pouco dos paradigmas, né? A gente consegue quebrar um pouco esses estigmas de que, assim, cara, as pessoas... Eu fico impressionada que, assim, as pessoas... Elas têm muito medo, né? As pessoas ficam com muito receio de procurar ajuda quando a gente vai falar sobre as nossas questões emocionais. Isso causa um receio muito grande. Mas é por conta de um estigma. Né? Esse estigma, ele é real, viu? Ele é muito real. Ele é muito real, assim, eu acho que todo mundo que for ter o primeiro contato vai ter isso. Eu acho que é normal. Eu acho que sempre, enquanto a pessoa não conhecer a psicologia, ela não vai quebrar esse tabu dessa questão de... Sim. André, é tão assim... Se abrir, né? A gente... E as questões da mente, elas são muito... A gente vem de um caminho muito difícil, né? A saúde mental no nosso país, ela é muito difícil. Há pouco tempo atrás, eu estou falando há pouquíssimos tempo atrás, os lugares que nós tínhamos para poder tratar essas pessoas eram os manicômios. E aí, veja só, é uma realidade. As pessoas, elas não eram compreendidas.
As pessoas que tinham os transtornos, elas eram colocadas exatamente como disfuncionais na nossa sociedade. Então, veja só, uma coisa para ser padrão, André, ela é padrão por uma razão. Porque existe um histórico muito grande que vem fazendo com que isso fique tão cristalizado. E aí, por exemplo, como que eu quebro um padrão estético? Sendo que eu tenho uma mídia inteira, sendo que eu tenho um mercado inteiro que está falando para mim o tempo todo que bonita é cabelo liso, que bonita enfim, que o bonito é isso daqui e não isso daí que você é. Como que eu quebro isso? Se eu não quebrar isso, me desarmando, tirando todos os conceitos que eu tenho, e é por isso que eu falo, a psicologia não consegue andar longe das noções de sociedade. A psicologia não consegue andar longe da filosofia. A psicologia não consegue andar longe da sociologia. Precisa estar junto. Porque a gente precisa entender o comportamento humano, o comportamento da sociedade. Por que os padrões acontecem? Porque nós estamos sendo ditados, ditam a gente o tempo todo. Que, por exemplo, pessoas bonitas são isso daqui, pessoas gordas são pessoas disfuncionais, são pessoas desleixadas, o bonito é o cabelo liso, o interessante é aquilo. Isso nós estamos falando sobre o padrão estético. Agora, imagina trazer isso para as questões mentais. O quanto a gente vive um atraso muito grande. Porque até pouco tempo, tudo que se falava da mente era caracterizado como doido. Era caracterizado como disfuncional para a sociedade. E aí, veja só, quem é que quer ser disfuncional? Ninguém. Quando eu falo sobre uma possibilidade de transtorno, o que eu já entendo? Ei, eu estou de alguma forma sendo disfuncional. Eu não quero isso. E aí, eu me afasto. Diferente do caminho que nós temos, por exemplo, se uma pessoa tem pressão alta, ela não é rotulada. Ah lá, o cardiopata, ah lá, o hipertenso. Não existe esse rótulo. As pessoas não se direcionam a alguém que por exemplo, tem uma doença, sei lá, uma diabetes. Ah, o diabético ali. As pessoas, quando a gente fala sobre saúde física, a gente não rotula. E por que quando a gente vai falar sobre saúde mental, a gente vai rotular tanto? Porque tudo é uma condição que todo mundo pode receber também, né? O tempo todo.